Olá pessoal, meu nome é professor Lucas, sou professor de Sociologia e essa aula vai para o primeiro ano do ensino médio do Vera Cruz em Patos, ok? Gostaria de hoje dando uma pequena relembrada no que nós vimos, nos assuntos que nós vimos na última aula. Então, o que foi que nós começamos? Vimos o surgimento da sociologia, né? A importância da sociologia, trouxemos o conceito principal de sociologia, ok? E aí apresentamos também Augusto Comte, ele que é considerado até hoje o pai da sociologia, justamente porque foi ele o responsável por transformar a sociologia de fato em uma ciência. Foi ele, inclusive, que deu esse nome de sociologia. E aí, um dos pontos importantes para a sociologia foram acontecimentos é, que mudou o rumo da sociedade como um todo. E aí nós tivemos, por exemplo, a ordem econômica, que foi a Revolução Industrial. E a partir dessa revolução começaram a surgir as máquinas, né, que alterava completamente a forma de trabalho, ok? Temos um segundo acontecimento que foi de ordem política, que foi a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, nós mudamos também bastante as questões de direitos, né? Questão da democracia, houve a queda da monarquia, enfim. E um outro que foi de mais ligado à questão cultural, que foi o iluminismo. O iluminismo, ele, junto com o Renascimento, ele foi muito importante para a questão de alguns direitos até hoje, certo? Então, foi lá no período do Iluminismo que nós conquistamos alguns direitos que será falado nessa aula, que tem como tema justamente o Iluminismo. Então, antes de nós termos esse sistema que temos hoje, vivíamos no absolutismo monárquico. E aí, essa época do absolutismo monárquico é conhecida como o período das trevas, ok? Enquanto o iluminismo ele é reconhecido como a época da luz, como o próprio nome já sugere isso. Mas aí, por que revolta? O que foi que aconteceu? Então, o absolutismo monárquico ele tinha todo o poder é, concentrado nas mãos do rei. Ele era quem detia de todas as formas de, de controle, de dizer o que era certo, o que era errado. Ele era quem comandava todas as normas da sociedade, a questão econômica também. Então nós tínhamos uma sociedade que tinha muita desigualdade, até mais do que hoje, né? Nós tínhamos aí as classes, né? A classe dos privilegiados, e nessa classe estavam apenas a nobreza, né? As pessoas que estavam, né? Os familiares, enfim, e eram também parte da classe dos privilegiados. E do outro lado, nós tínhamos os não privilegiados, que eram a maioria da população, né? E aí entravam os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos. O Estado também, o rei também, ele detinha do poder da economia. Então, todo o controle é. Então, ele a questão do ele tinha todo o aparato de produção, digamos assim, e aí ele decidia quando, como as coisas deveriam, quando eram produzidas, dos juros, dos impostos que retornavam
como uma forma, digamos assim, de agradecimento, já que tudo naquela época ela era explicado, digamos, adivinho, Deus que dava todo esse poder, por isso até que se explicava a questão do rei, né? Que não era algo, digamos, que acontecia ao acaso, foi Deus que quis assim, então por isso ele era rei e por isso também o poder ia passando, digamos, de geração em geração. Mas aí os burgueses, com certo tempo mais na frente, a partir ali do século XVIII, eles começaram a perceber, a notar que as coisas deveriam mudar, né? E foi a partir daí que começou o movimento de iluminismo, como tem aí, e conhecido como século das luzes, certo? E aí o iluminismo defendia, por exemplo, uma sociedade igualitária, onde a gente tivesse direito, por exemplo, ao ensino gratuito, igualdade entre todos, de todos. E aí teve a questão dessa centralização do poder na mão do rei. E aí esse poder se dividiria, tá bom? Popular, ou seja, todo o poder deveria, teríamos a divisão do poder e mesmo assim quem decidia, quem teria o poder era o povo, assim como é hoje. E também houve uma mudança na economia, a questão da liberdade econômica, onde a partir daí as pessoas começaram, digamos, a produzir e a deter, digamos, os meios de produção, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Então, a partir daí, o mercado, como um todo, deu uma impulsão a surgir, digamos, os burgueses começaram a controlar, digamos, a oferta de emprego, já que houve uma grande redução na questão dos impostos, enfim. Mais adiante, aqui para vocês, dois autores foram muito importantes nessa questão do iluminismo, que é John Locke. A partir de John Locke, ele escreveu o Tratado do Civil, onde principalmente a vida da esquerda, ele lutava, ele falava sempre que essas coisas, direito à propriedade, por exemplo, é um direito de todos. E aí a gente vê esse outro filósofo francês, Voltaire, ele era muito conhecido por algumas frases polêmicas dele, como por exemplo, posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, Voltaire, ele defendia o exemplo, que é algo que nos é assegurado até hoje. Se a gente pode falar o que bem entende, é, expressar a nossa indignação com determinado, Voltaire já defendia tudo isso lá na época do Iluminismo, no período do Iluminismo, certo? Ele é um dos principais responsáveis por essa questão. E aí outros dois autores que foram super importantes para o Iluminismo foi Montesquieu, que aí ele era quem defendia de fato, digamos, a divisão do Estado em três poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário, que nós temos até hoje aqui no Brasil. Ele, a vontade geral do seu povo. Quem o povo decidir. Então nós temos isso aqui no Brasil e aí tem como base a democracia, por exemplo, escolhe quem seria seus representantes, certo? Isso aí foram coisas que foram discutidas e já trabalhadas na época do Iluminismo. E aí,
como sugestão de atividade, trago aqui embaixo, em breve, que eu quero que vocês falem qual a importância e os reflexos do que o iluminismo teve para os dias de hoje. Eu quero um texto breve, de no mínimo 10 linhas, né, no instante que vocês fazem, e vocês podem ter como base esse link aí que eu deixei para vocês, é um vídeo no YouTube, que vai com certeza esclarecer ainda mais as ideias para vocês sobre o iluminismo. Então, é isso nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo pelo e-mail. Lembrando que as atividades da semana passada, né, da última aula, e dessa aula de hoje, vocês mandem para mim pelo e-mail, que eu estou à disposição. E é isso. Tomem os devidos cuidados, mantenham o álcool em gel, e siga a escola nas redes sociais. Ok? É isso e até